Hello, titia, chegou minha gente. E eu vou fazer aqui a leitura de um texto que eu recebi do nosso querido Silvio Albuquerque. E hoje tem um texto complementar que ele me mandou também e que, na verdade, traduz muito daquilo que ele expressou, né, na sua escrita. Esse texto dele é de ontem, dia 21 de junho de 2023, e o título é A Colheita do Joio e do Trigo. Vamos lá. Está claro que vivemos em dois mundos. O virtual, que é o mundo que todos os adormecidos percebem, e o real, que todos os despertos já vivem. No mundo virtual dos adormecidos, existe a corrupção, a dominação, a falta de amor e compaixão, a escravização, as batalhas entre esquerda e direita e todos os artifícios utilizados pelo sistema para provocar medo e pânico. No mundo real dos despertos, existe paz, amor, alegria e compaixão, respeito e a vitória da luz que já se faz presente. Os adormecidos, independentemente de terem bom coração ou não, estão em total desespero e sem nenhuma esperança de um mundo melhor. Enquanto que os despertos estão vivendo a paz de saber que tudo não passa de um filme e que o melhor está por vir. Agora, é importante perceber que essas duas realidades estão convergindo para um ponto crucial: a colheita. Cada um vai colher o que plantou, sem nenhuma possibilidade de injustiça, pois o julgamento será feito pelo eu superior de cada um. Não adianta ficarmos imaginando o que vai acontecer com os outros, pois não temos condições de perceber qual o plano de alma de cada um deles e, além de tudo, estaremos julgando sem nenhum conhecimento de causa. Na realidade, o nosso julgamento não vai mudar em nada a situação dos outros, mas pode mudar a nossa, pois de tanto se preocupar com as atitudes dos outros, poderemos parar de evoluir e comprometer a nossa colheita na hora mais crucial de todas as nossas existências. Se o nosso eu superior só está focado em nós, existe realmente necessidade de analisarmos, criticarmos ou focarmos nas atitudes e condutas dos outros? Não existe justiça nem injustiça, existe a colheita que cada um plantou e o eu superior de cada um é inexorável. Da mesma maneira que uma plantação tem muito mais trigo do que joio, na humanidade existem mais pessoas do bem do que do mal. Mas só se sabe o que é trigo e o que é joio quando se observa se existe semente no interior da palha, e só se sabe se uma pessoa é do bem ou do mal, quando o eu superior percebe se existe ou não amor no coração. Com isso, apenas com a observação das ações das pessoas, não podemos enxergar se existe ou não semente, ou seja, se elas são trigo ou joio. Com isso, é muito mais importante para cada um de nós regarmos nossas sementes, para que possamos servir de exemplo para as pessoas ao nosso redor. Dessa forma, além de continuarmos evoluindo e nos preparando para o momento das revelações, estaremos nos capacitando para poder contribuir com o despertar dos despertáveis. O que você está plantando atualmente? É o que você pretende colher? Já pensou nisso? Abraços, Silvio Albuquerque. Aqui tem uma coisa que o Silvio começou falando. Vivemos dois mundos, o virtual, que é o mundo que os adormecidos percebem, e o real, que os despertos já vivem. Veja, aqui já cabe uma reflexão, né? Os adormecidos, independente de ter bom coração ou não, estão em total desespero. Os despertos estão vivendo em paz. Veja, estar desperto não é saber o que está acontecendo no mundo. Porque tem muita gente na linha, inclusive com entendimento espiritual, sabendo o que está acontecendo, mas está desesperado. Ou seja, aí é um entendimento meu, não está desperto. Despertar é para dentro. Enquanto as pessoas não entenderem isso, estarão submetidas
a loucura do mundo. Estar na Matrix, não ser da Matrix. É preciso entender o que isso de fato significa. Ninguém vive fora da Matrix. Nós estamos nela. A gente paga a conta, a gente come, a gente tem um corpo, a gente tem matéria para cuidar. A gente tem que dar conta de toda a fisicalidade no nosso entorno. Mas você pode estar nisso sem ser tragado por isso. Agora veja, do que adianta eu ter tanto conhecimento e ficar me destruindo todos os dias consumindo notícia, lixo que eu sei que não é verdade? Nós nunca estivemos diante de uma situação tão bizarra, porque é um pastelão que nós estamos vendo aí. Os filmes de antigamente tinham mais qualidade. Eu não estou falando de Hollywood ou qualquer outra questão de entretenimento, não. Eu estou falando da vida real. Eles eram muito mais cuidadosos nas suas artimanhas. Eles escancararam. Eles não estão nem aí com nada. Para quem é isso? Para quem essa coisa escancarada serve? Aí muita gente vai dizer, para os outros acordarem. Será que é só para eles? O que é que eu, enquanto desperta, ainda preciso desenvolver? Será essa condição de entender que eu não tenho que ficar me preocupando com quem está desperto ou não está desperto? Isso não é problema meu. Eu não estou falando aqui com arrogância, eu estou falando com a cabeça de quem sabe que cada um está no seu ponto do caminho. Não tem aquela parábola do filho pródigo? Um dia todos voltarão à casa do pai. Não importa o nível de evolução ou de consciência que ele tem hoje. Mesmo seres muito arraigados ao mal, um dia voltarão. Porque isso faz parte do processo. Aqueles que eventualmente nesse momento não farão, de alguma forma, serão reinicializados. Voltarão a estaca zero para recomeçar no processo de segunda morte. Não há extermínio por parte de Deus. Há recomeço. E todos nós, todos os dias, temos oportunidade de recomeçar. Quando eu digo, eu dizia antes, né? Faz tempo que eu não falo. Hoje, eu começo o meu dia na intenção de terminá-lo sendo melhor do que eu fui ontem. É esse o foco. Onde eu posso melhorar. Porque não adianta nada esse turbilhão de coisas que está lá fora se não serve para fazer com que a gente melhore como alma, como ser humano, como mãe, pai, filho, irmão, marido, amigo, esposa, tudo, vovó, não importa. Nós cumprimos muitos, entre aspas, papéis enquanto encarnados, então que a gente cumpra sendo melhores. Que a gente cumpra sendo melhor. Que nós cumpramos esses papéis sendo melhores. Senão não adianta nada. Por isso que eu bato tanto nessa tecla das informações. E mais uma vez eu reitero aqui, não lembro se eu falei no vídeo de ontem do Vital, não estou falando de mídia televisiva, não. Estou falando de mensagens que a gente recebe. Todos nós estamos semeando. A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Por quê? Para quem não entende, né, o que isso quer dizer. Porque na semeadura eu posso escolher as sementes, mas na colheita não. Vou dar aquele exemplo bobinho que eu dou sempre. Se eu quero colher morangos, eu não posso semear limão. Então que eu tenha o cuidado com as minhas sementes. Não se preocupem com a colheita. Se ocupem
ocupem da semeadura, porque preocupar só desgasta. Muitas e muitas vezes a gente se preocupa, preocupa a mente com pensamentos inúteis, com sentimentos inúteis, se preocupa de coisas que nem vão acontecer, nem sabe se vão acontecer, acabam acontecendo porque você entra no campo da atração. Tudo aquilo que a gente coloca foco, acontece. E está acontecendo assim, viu? Pensou, cocriou. Então, se existe uma questão que te desagrada na sua vida, observe no que é que você está colocando foco. Embora não seja esse o tema aqui do texto, mas é importante falar. Veja, como numa escola, como tantas e tantas vezes eu já dei exemplos, existem alunos em todos os níveis, em todas as séries. E dentro dessas séries existem alunos em todos os níveis. Numa sala de aula sempre vai ter um aluno que é espetacular e vai ter um que tem mais dificuldades. E é assim na vida. Alguns têm facilidade em assimilar essas informações, outros não. É interessante porque o meu processo, vamos dizer, há 3 anos e pouco, eu acessei essas informações. Tem gente que acessou há muito menos tempo e já está num nível assim de entendimento das coisas absurdo, muito maior do que pessoas que estão há muito tempo. Por quê? Não sei, só sei que está. Não sei, só sei que é assim. Não é verdade? Então não existe padrão, não existe tem que, ninguém tem que ser igual ao outro, ninguém tem que estar no mesmo nível do outro, ninguém tem que entender o que a gente entende, a gente também não tem que ficar entendendo o que os outros entendem, cada um vai entender de acordo com a sua bagagem. E essa bagagem não é de agora, não. Sabe lá Deus de quantos trilhões, bilhões, quatrilhões, quintilhões de anos, não sei, porque eu não acredito em data nenhuma desses, né, desse pessoal, porque a Terra tem 4 bilhões de anos. Quem disse? Quem garante? E também isso agora não faz a menor diferença, tá? Uma coisa que deixa eu aproveitar aqui, já que eu falei disso, de falar uma coisa. Esses dias eu vi uma postagem, eu acho que foi da Paula de Paula. Um beijo pra Paulinha. E eu não lembro qual foi a postagem, e eu sei que tinha uma pessoa lá questionando o visual de Jesus, né? Que ele é sempre retratado de um jeito, que ele não era daquele jeito. O povo perde tanto tempo com essa besteira. Se Jesus era azul, amarelo, branco, negro, não importa se tinha olho verde, azul, amarelo, não importa. Por isso que tem tanta gente sofrendo nesse mundo, porque se pega na porcaria da embalagem e o conteúdo que é bom é desperdiçado. Não importa nada disso, não importam muitas coisas que estão sendo colocadas e jogadas e o povo continua caindo na distração. É o conteúdo, é a mensagem que importa. Enquanto se perde tempo com essas frescuras, que diz que daquilo que não é, porque é. É o famoso eu quero estar certo. É aquela pergunta básica que a gente deve se fazer. Eu quero ser feliz ou quero ter razão? A minha razão serve para mim, pode não servir para o outro. E a razão dele servir para ele, não para mim. Tá tudo beleza, você vai perder tempo com isso, pelo amor de Deus? Com tanta coisa acontecendo e tanta coisa que a gente ainda precisa trabalhar? Põe na balança o que pesa de fato. O que vale a pena? O exercício do filtro é um dos que a gente mais precisa realizar. Eu sei que vira e mexe, eu falo de alguma coisa, é um exercício que a gente tem que realizar, é um dos exercícios que... Mas são vários, na verdade. Filtrar, minha gente. Não à toa hoje existe um movimento de saída, como o Vital falou no áudio, né? Aquela necessidade de não quero mais saber de nada, não quero saber de nada, não preciso saber de mais nada.
porque o que eu sei tá aqui. O que eu sei que é relevante para mim está aqui. Não é ninguém de fora que vai me dizer. O problema é que tem muita gente que ainda vive de guru. Faz isso, compre batom, põe blusa, tira a blusa, põe blusa, tira a blusa, põe blusa, tira a blusa, compre batom, tome batom, come batom. E acha que é livre, né? E acha que é livre, porque segue um guru. Teu guru é você, criatura. Tem um texto aqui da Claudinha que se chama Seu Guru e que fala justamente disso, do coração. Enquanto a gente não ouvir isso aqui para valer, fica complicado. E isso aqui sempre vai dizer pra gente o seguinte: teu foco é você. Tem um texto que fala, sua missão é você. No sentido da autocura, você veio aqui para se curar. Você não veio curar ninguém, salvar ninguém, despertar ninguém, nada disso. Isso é do ego. Quando você se coloca na posição de que você está aqui porque você precisa fazer pelo outro, me desculpe o que eu vou dizer, para mim isso é ego. Porque quando você faz pelo outro, você faz espontaneamente. Quando você faz espontaneamente pelo outro, que eu quero dizer, aí sim você está cumprindo a sua missão. Você não está para fazer bonito, você não está para angariar visualizações, que eu digo chamar a atenção, né? Você não está para receber curtidas, né? Como muitos fazem por aí. Aliás, a intenção de cada um é a intenção de cada um. O bem tem que ser divulgado de qualquer jeito. Esses dias, até comentei num vídeo, depois eu fiquei pensando, falei, mas peraí. Vamos lá, o bem de selfie, né, que eu falo. Que seja para ajudar alguém. A intenção é o que conta, não é? E eu não tô aqui para julgar ninguém. Se a pessoa tá ajudando porque quer ou para fazer bonito, que ela ajude. Não deixa de ser um caminho de ajuda. A intenção dela é entre ela e Deus. Então são esses pensamentos, essa coisa de entender que não adianta a gente ficar se desgastando e querendo fazer o outro seguir um caminho que é nosso. O meu caminho é o meu caminho. O seu caminho é o seu caminho. Não quer dizer que nós não possamos andar em paralelo. Mas eu nunca vou viver o que você vive e você jamais vai viver o que eu vivo. Até porque as nossas interpretações, os nossos entendimentos serão diferentes, os nossos pontos de vista, as nossas reflexões. Por quê? Você é um universo, eu sou outro. Você tem uma bagagem, eu tenho outra. Nós podemos ter passado, inclusive, por experiências, eu diria até que iguais. Mas nós extraímos conclusões, sentimentos diferentes. Então jamais vai ser igual. E isso eu acho fantástico, né? Com tanta diversidade no mundo, você nunca vai encontrar experiências iguais. Porque para cada um o entendimento é de uma forma. Então é aquilo até que eu falei recentemente. Aquilo que nós acessamos de informação era pra gente, era para nos preparar. Eu precisava acessar. Eu ainda tinha um caminho longo no quesito compaixão. E eu ainda estou desenvolvendo muita coisa nesse sentido. Talvez pessoas que eu julgue, que não sabem de nada, que estão dormindo, tenham muito mais desenvolvido a compaixão, o respeito, o amor e o perdão do que eu. Quem sou eu para julgar? Eu não vou me comparar, até porque é o que o Silvio falou aqui em determinado ponto. Aquela questão da gente não saber, né, o que vai dentro do outro de fato. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Não adianta ficarmos imaginando o que vai acontecer com os outros,
pois não temos condições de perceber qual o plano de alma de cada um deles, e além de tudo estaremos julgando sem nenhum conhecimento de causa. Gente, falar uma coisa, deixa eu contar uma coisa pra vocês, que eu acho que eu ainda não comentei. A gente não sabe de nada. Nada. Muitas vezes a gente mal sabe da gente, que dirá do outro. A gente não sabe quem é quem que a gente está assistindo. Seres de luz aceitam grandes missões, inclusive se passarem por aquilo que eles verdadeiramente não são, mas que precisa ser vivenciado para que outras pessoas possam se desenvolver. Eu já vi cada coisa acontecer na vida para trazer uma mudança do meu ponto de vista, que hoje eu não descarto nenhuma possibilidade, mas nenhuma. Não descarto nenhuma possibilidade, especialmente num tempo de transição planetária, que é um tempo que a gente nunca viveu, pelo menos não na Terra, né? Não sei se nós já experienciamos transições planetárias em outros orbes. O foco, o nosso foco precisa de fato ser, né, interno. É nesse trabalho de desenvolver o nosso entendimento até do nosso eu superior, porque nós não sabemos nada sobre isso. Quando Jesus disse, vós sois deuses, a gente ainda não assimilou o que é isso. Aliás, a gente não assimilou muita coisa do que Jesus disse. Por quê? Porque a vida inteira nós fomos conduzidos pela distração, buscar fora. Recentemente nós fomos jogados para dentro. E nós estamos sendo de novo agora. De novo. Para dentro. Saiam das notícias. Parem de se contaminar com tanta informação. Ontem mesmo tinha uma publicação, acho que no Exopolitik, se eu não me engane. Eu acho que foi. Deixa eu ver aqui se eu acho. Isso, no grupo, né, Exopolitik. As forças da luz estão pedindo insistentemente para que nos voltemos mais para dentro, em conexão profunda com o nosso eu superior. A presença eu sou dentro de nós. Há atividades cósmicas muito intensas ocorrendo, o que demanda uma interiorização constante, para que certos ajustes possam ocorrer sem perda de oportunidades para todos. Não se esqueça que nós estamos diante aí de acontecimentos, e não dá para não falar aqui da ressonância Schumann, que tem atingido níveis elevadíssimos. E não dá para a gente descartar isso, porque apesar dessas oscilações, os apagões se tornaram mais constantes, e a gente sabe que quando esse apagão acontece, é porque... A gente sabe não, a Márcia deduz que quando existem esses apagões, é porque ela atingiu um nível tão elevado que os aparelhos não acessam. Claro que cada um acredita naquilo que ressoa e tudo mais. Eu acredito nisso. E essa questão energética, né, nos afeta, porque a gente tem a condição de lidar. O trabalho interno, a interiorização é importante. Uma vez eu li um comentário aqui que eu não vou lembrar de quem é, falando, né, que chegaria um tempo em que a gente não deveria olhar para fora. E esse tempo, eu acredito que é o que a gente está vivendo. Porque é para a gente olhar cada vez menos para fora, ao menos por enquanto. Vai chegar um momento em que aí sim nós olharemos muito mais para fora, que será o momento justamente de acolher as pessoas. Mas até lá, a gente precisa trabalhar muito. Esse soltar no sentido de entender, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Resumindo aí o texto. Eu não tenho nada a ver com isso. A separação do joio e do trigo, né? O Vital disse que inclusive já foi realizada. Isso não é uma coisa humana, isso não é humano, isso é divino. Isso faz parte de um plano divino. É humano a partir do momento que é o ser humano que escolhe em que lado ele quer estar.
Mas é um processo que faz parte de um plano maior. Eu não tenho que ficar me preocupando com isso. Eu adoraria que todo mundo fosse trigo, mas não é. E tá tudo bem. Eu não posso ser trigo. Eu tenho que ter o bom senso de entender que eu preciso... Trigo, ó. Eu não posso ser joio, perdão. Eu adoraria que todos fossem trigo, mas eu não posso ser joio. Com tudo que a gente já acessou, com as informações que chegam, a gente se dar ao luxo de se perder no meio do caminho, porque a gente quer que o outro faça como a gente quer, porque a gente quer que o outro desperte como a gente despertou. Ninguém vai despertar como a gente despertou. Isso é muito pessoal, muito altamente pessoal, é pessoal e intransferível. Então veja, mais uma vez, a história das 4 almas. Quem está desperto de fato não tem essa pretensão de querer despertar o outro. Isso eu entendi. Não é papel de quem está desperto. O desperto sabe que todo mundo tem seu tempo como ele tem, como ele teve. E existe a escolha. Ele escolheu despertar. O amiguinho ali pode escolher não despertar neste momento, porque aquele amiguinho ainda precisa de algumas lições e tá tudo bem. Julgar o outro pelo que a gente só vê é uma ilusão. Eu não conheço o íntimo de ninguém. Eu estou aprendendo a conhecer o meu. Então é perda de tempo, minha gente. Não existe justiça nem injustiça. A escolha, existe a colheita do que cada um plantou. Ponto. Se o outro está plantando mal, ele vai ser chamado a lidar com aquela colheita. Eu que tenho que ter cuidado de não fazer aquilo que eu acho um absurdo que o outro faz. Eu não vou plantar o mal. Eu sei as consequências. E não é nem só isso, né? Não é questão só de consequências. Eu semeio o bem porque me faz bem semear o bem. É uma questão de consciência, não de medo de ser punido. Quando você faz o bem por medo de ser punido, você não está consciente do que é o bem. Você só não está fazendo porque você pode ser punido. Ok, que bom. Mas não é isso que eleva. É como eu falo, né? Eu vou fazer o bem para chegar na 5ª dimensão. Não vai, não. Porque 5ª dimensão não é um lugar que você chega. É uma frequência que nasce dentro de você. Não porque você está fazendo o bem para ir para a 5ª, mas porque o bem é parte de você. É a tua essência divina que fala quando você pratica o bem. Aí, inevitavelmente, você conecta na 5ª dimensão. O Silvio me mandou um texto no mesmo dia. O link do texto, desse que eu vou ler agora, eu vou deixar na descrição. O Silvio não tem blog, não tem site, então, como eu disse aí num outro vídeo, eu não deixo nenhum tipo de link em função disso, tá? Veja bem, é da página Rendations News e diz o seguinte: como você acorda alguém? Essa mensagem é do dia 21 de junho, tá? Também, de ontem. Como você acorda alguém? Esta é uma grande questão na comunidade espiritual. Como você acorda outras pessoas? Você não é essa resposta. Eu sei que é uma resposta difícil. Aqui é uma tradução, tá, gente? Então tem algumas palavrinhas que podem parecer não fazer sentido, mas a mensagem em si fará. Eu sei que é uma resposta difícil, mas aqui está a verdade. Não quero acordar outras pessoas quando estão dormindo e não quero ser o idiota que entra em uma sala e acende a luz. E você sabe como é quando alguém acende a luz sem cerimônia, enquanto você está no meio de um sono profundo. É um despertar rude. E você acordou de mau humor e estava no meio do sono, então eles não permitiram que você
concluísse o processo. Não seja o tipo de pessoa que ilumina alguém e o cega ainda mais. Não é seu papel, não é seu livre-arbítrio. Ninguém nos tratou assim. Uma galáxia nunca veio e acendeu uma luz. Como você acordou? Você acordou porque algo dentro de você te chamou. Sim, havia informações, mas você procurou por elas. A informação estava na nossa frente, mas se não estivéssemos preparados para ela, ela não chegava. E você sabe o que eles farão se não estiverem prontos? Eles estão prestes a começar a construir uma barricada contra essa informação. Eu não quero isso. Não force ninguém a acordar. Então o que você faz? Não posso acordá-los se der a resposta. Então o que fazemos? Sim, há uma ótima resposta. Você está pronto para isso? Porque a resposta muda sua vida. É maravilhoso e ajuda você a encontrar o seu propósito. Ao acordar, você acorda os outros. Você deve despertar espiritualmente. A consciência deve estar em movimento. Você tem que ser o amor que eles querem trazer para a enfermaria. Então, por favor, seja mais brilhante, pois sua luz é uma ondulação, irradia, ressoa, seja mais leve. Sua luz é tão divina e maravilhosa que suas palavras não podem ser usadas para despertá-los. É a sua energia, nada mais do que a sua energia. Você é um modelo, é um exemplo de como vive sua vida que atrai a atenção dos outros. Seu exemplo de como viver atrai a atenção dos outros. E eles perguntam: ei, o que você está fazendo? Por que você está sempre tão tranquilo? Como você está fazendo isso? Por que você está sempre tão rico? O que você está fazendo? Por que você está sempre em um estado de amor? O que está acontecendo? É assim que você acorda as pessoas. Você tem que ser a luz. Não acenda um holofote em seus olhos. Seja a luz. Seu objetivo é fazer isso. É por isso que você veio para este planeta. Você veio para se tornar divindade, para deixar saber, sabendo que seria o mais perfeito alerta para aqueles ao seu redor quando estiverem prontos. Eu vou deixar o link aqui. Eu sou Mayum, tá ok? Tá assinado por Mayum. Gente, veja, esse texto aqui complementa, né? Então, o texto do Silvio. Em que sentido? Você entra numa sala lá, já tem até um texto que fala sobre isso, né? Imagina você tá numa casa lá com um monte de gente, você é o primeiro a acordar. A galera tá toda dormindo, aí você vai entrar no quarto, vai arregaçar a janela e acordar todo mundo. Ele aqui usou um termo interessante, né? É um despertar rude. Ninguém gosta de ser acordado assim. Eu até entendo e acredito que vai chegar um momento que vai acontecer algo que aí vem para chacoalhar mesmo, faz parte do processo. Mas não é você que vai fazer isso, nem eu. Quem vai fazer é muito bem treinado para fazer. E vai fazer da forma que precisa ser feito. E digo mais. Quem vai fazer, não vai fazer pelo ego de dizer eu acordei alguém, eu despertei alguém. É uma consciência que já está acima desse tipo de besteira. Não seja o tipo de pessoa que ilumina alguém e o cega. Quantas vezes o Vital já falou em textos? Acenda a sua luz. É para você, não é para o outro. Quando você se ilumina, aquilo reverbera. Quando você acende uma luz, ela não ilumina todo um cômodo. Quando a luz de um poste acende, ela não ilumina todo um raio. Quando você se ilumina, você também atinge um raio. É isso que vai fazer as pessoas, né? Como o texto diz aqui, olhar e falar, caramba, fulano tá tão bem, fulano tá disposto, tá feliz, tá alegre, fulano é tão positivo, fulano melhorou tanto, fulano mudou tanto.
Mas não porque você vai sair com a placa na mão fazendo propaganda. Eu mudei, eu tô feliz, olha que tu é. Gente, pelo amor de Deus. Eu vou falar uma coisa pra vocês. As armadilhas do ego, tem horas que a gente dá risada. Porque às vezes a gente acha que não, mas o bichinho tá ali, entranhado, perturbando. E nos leva a ter atitudes que a gente não percebe. Né? O quão desastrosas elas podem ser. Você deve despertar espiritualmente, a consciência deve estar em movimento. É isso, é você que deve despertar. Esquece o outro. Só um segundinho, gente. Você é com você. O outro é com o outro e tá tudo bem. Se a gente conseguir entender isso, eu acho que vamos nos poupar, seremos poupados de muitos dissabores. E mais, não perderemos tempo tentando fazer aquilo que não nos cabe. Porque aquilo que nos cabe, nós precisaremos desempenhar. E vamos precisar de muita energia. Perder tempo com certas coisas não agrega nada. Só nos distrai e consome justamente essa energia. Como você acordou? Você acordou porque algo dentro de você te chamou? Sim, havia informações, mas você procurou por elas. Há quantos anos nós buscamos? Nem todo mundo busca como nós. E está, mais uma vez, e está tudo bem. Ninguém precisa buscar como nós. Não dá aqui para descartar, como eu já disse tantas vezes. Muitos não precisam saber. Nós precisamos. A informação estava na nossa frente, mas se não estivéssemos preparados, ela não chegava. E você sabe o que eles farão se não estiverem prontos? Eles vão construir uma barricada. Nós vivemos isso. Quando a gente tentou falar de assuntos, o que eles faziam? Eles levantavam uma barricada. Nós também levantamos as nossas quando eles vinham com aqueles assuntos toscos. Porque é uma forma de defesa, de não querer, né? Ser perturbado com certos assuntos. Então deixa, solta, o universo sabe o que faz, minha gente. Não somos nós, a gente precisa entender isso. Eu não tenho condições de lidar com as questões do outro. Eu só tenho condições de lidar com as minhas questões. É para isso que eu estou aqui. Lidar com as questões do outro se torna, eu diria que natural ou até inevitável a partir do momento que eu lido com as minhas. Eu preciso ter o meu entendimento, eu preciso me curar, me olhar, me perceber, me perdoar, me cuidar para poder fazer isso para o outro. O movimento sempre vai ser esse. Primeiro o alto, depois o externo. Além de continuarmos dessa forma, além de continuarmos evoluindo e nos preparando para o momento das revelações, estaremos nos capacitando para contribuir com o despertar dos despertáveis. O que você está plantando atualmente é o que você pretende colher? É esta pergunta que encerra o texto do Silvio, que eu deixo aqui para vocês. Que estas duas mensagens sirvam para que a gente reflita na importância de ser útil. Mas antes de ser útil para os outros, a gente precisa ser útil para a gente. A gente precisa desenvolver o entendimento de que eu não sou salvadora da pátria de ninguém, nem da minha, porque eu não estou aqui para me salvar. Eu estou aqui para evoluir neste fractalzinho que está aqui. Eu estou aqui para melhorar, para corrigir através do viver. A experiência do outro, eu respeito, é a dele. A minha é a minha e eu me faço respeitar também. Ninguém está desamparado.
Mesmo aqueles que eventualmente não ascensionarão, estão sob grande amparo. Mas eles não podem ser uma preocupação para mim. Ai, o que vai acontecer? Porque e se eu for e o outro não for? E se o outro for e eu não for? Vai quem estiver em ressonância, seja para a terceira, para a quinta ou para o que for. Cuide das suas sementes. Você quer ir mesmo para a quinta dimensão? Tem certeza disso? Silvio, meu querido, um beijo para você. Gratidão pela tua inspiração, gratidão pelo texto complementar que você me mandou aqui. E a gente vai observando um movimento impressionante do universo, quando ele traz informações que vão se complementando de fontes completamente diferentes, mas que convergem para o mesmo ponto. Um beijo para você, meu bem. Um beijo para vocês, crianças. Hoje, às 19h30, eu, a Dinara Esquio, o Marcelo Pelicioli, estaremos aqui neste canal para conversar, bater um papo sobre, né, a cura quântica, a 7ª jornada da cura quântica, a criança interior. E não se esqueçam aí que nós teremos os tradicionais, né, o tradicional sorteio, tá bom, minha gente? Fiquem com Deus, um beijo. Amanhã a titia volta com mais um conteúdo. Até lá, meu povo!